Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre bolsas de valores. Iremos explicar o que são, como funcionam, quem nelas opera e o que se transaciona. Ficará ainda a conhecer os vários tipos de mercado e o papel dos bancos e outros intermediários financeiros nesses mercados. As bolsas de valores mobiliários, também designadas como mercado de capitais ou mercados de instrumentos financeiros, são espaços ou organizações que se destinam a facilitar o encontro entre a oferta e procura de valores mobiliários ou de instrumentos financeiros. É o caso das ações, por exemplo. As empresas e os Estados que emitem os valores aí negociados pretendem, dessa forma, obter financiamento junto dos investidores pela captação de poupanças. Atualmente, a negociação realiza-se através de sistemas eletrónicos. Os intermediários financeiros introduzem as ordens dos clientes no sistema informático de negociação do mercado, passando aquelas a designarem-se por ofertas. Quando se encontram duas ofertas de sentido inverso, o sistema realiza a operação de compra e venda e informa os intermediários financeiros envolvidos na operação que as ofertas foram executadas. Para se compreender o que é a Bolsa de Valores, é importante conhecer, entre outros aspectos, os agentes económicos envolvidos nas operações. Os intermediários, os ativos e produtos financeiros que estão a ser negociados, os meios utilizados para a captação de recursos, a finalidade da aplicação desses recursos e o prazo da operação. São agentes do mercado de capitais, os investidores que ordenam a compra e venda de valores mobiliários, os intermediários financeiros que introduzem as ordens de compra e venda dadas pelos investidores nos sistemas eletrónicos de negociação, a sociedade gestora da Bolsa, que é a entidade que estabelece as regras de funcionamento desse mercado específico, os emitentes, ou seja, as entidades cujos títulos estão admitidos à negociação no mercado. Cabe à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou seja, à CMVM, regulamentar e supervisionar o funcionamento destes mercados e dos agentes que neles operam. Cabe também à CMVM o sancionamento das infrações às regras estabelecidas. Resumindo, a CMVM tem por missão zelar pelo funcionamento regular dos mercados, sobre os quais tem jurisdição, nomeadamente o funcionamento da Euronext Lisbon. E como funcionam os mercados bolsistas? Na relação que se estabelece no mercado de capitais, os investidores emprestam os seus recursos financeiros às empresas ou entidades que nele se encontram admitidas, adquirindo títulos, os chamados instrumentos financeiros. Podem ser títulos de dívida, obrigações, em que se estabelece uma relação de crédito entre as partes, empresa e investidor. Podem ser títulos patrimoniais ou de capital, como é o caso das ações, ou podem ainda ser instrumentos financeiros que têm outros ativos como subjacentes. Os investidores têm a expectativa de obtenção de uma rentabilidade mais elevada do esperado no investimento tradicional, como, por exemplo, depósitos. As empresas têm a expectativa de ter um financiamento com condições mais vantajosas do que as oferecidas pela banca. As ordens de compra ou venda dadas pelos investidores podem visar títulos negociados no mercado português ou em diferentes mercados internacionais. Quando há negociação de títulos de empresas cotadas fora da zona euro, é preciso também ter em conta o efeito cambial. As operações ocorrem sempre com a intermediação de uma instituição. Estas instituições atuam principalmente como prestadoras de serviços, estruturando as operações, prestando assessoria na formação de preços, oferecendo liquidez, captando clientes, distribuindo os valores mobiliários no mercado. Estas instituições são remuneradas pelos serviços que prestam, vulgarmente designadas por comissões. As instituições financeiras que atuam como prestadoras de serviços não são responsáveis pelo cumprimento das obrigações estabelecidas e formalizadas entre os emissores dos títulos, empresas, e os investidores. A responsabilidade pelo pagamento da remuneração, juros, de uma obrigação, por exemplo, é da sociedade emitente.
O intermediário financeiro tem ainda, assim, deveres na comercialização desses produtos financeiros, tais como deveres de informação, deveres de alertar os investidores para os riscos do investimento, dever de definir o perfil do investidor e avaliar a adequação do investimento ao cliente em concreto. Já falámos sobre estas questões na lição sobre o perfil do investidor. Uma empresa que precise de realizar novos investimentos possui várias opções para obter o financiamento necessário. Utilização dos recursos próprios, por exemplo, os lucros já acumulados, contratação de financiamento bancário e utilização do mercado de capitais através da emissão pública de títulos destinados a ser adquiridos pelo público investidor. Do ponto de vista dos investidores, o mercado de capitais surge como uma alternativa às aplicações tradicionais em produtos oferecidos pelos bancos, casos de depósitos, ou pelo Estado, certificados de aforro ou do Tesouro. Permite-lhes, por exemplo, ser donos de empresas, tornando-se acionistas, ou ser seus credores, tornando-se obrigacionistas. A expectativa é a de obtenção de uma rentabilidade superior aos investimentos tradicionais, ainda que os riscos também possam ser mais elevados. É importante reter que o investimento no mercado de capitais comporta riscos, que podem levar, em situações extremas, à perda total do capital investido. Investir em instrumentos financeiros, como é o caso das ações, obriga o investidor a conhecer o melhor possível a empresa ou a entidade em que está a investir e o mecanismo de funcionamento do próprio instrumento financeiro. O investidor deve, por isso, recolher toda a informação disponível, nomeadamente a informação financeira sobre a empresa e os planos de desenvolvimento futuro. É importante que acompanhe também o comportamento das cotações e de toda a informação que a empresa divulga ao longo do tempo, de que são exemplo as contas e os novos investimentos. Essa informação é obrigatoriamente divulgada no site da CMVM. Como já foi referido, nas bolsas transacionam-se títulos emitidos por empresas. A emissão desses títulos à negociação exige que a sociedade empresa emitente seja admitida à negociação numa determinada bolsa, caso queira negociar ações, ou que seja sociedade considerada de subscrição pública, caso queira negociar obrigações. Para entrar na bolsa, a empresa precisa de cumprir uma série de requisitos. O primeiro passo é pedir a sua admissão à sociedade gestora desse mercado. Tem também que solicitar o registro junto da entidade reguladora e supervisiona o mercado, que no caso português é a CMVM. É também obrigatória a divulgação de um prospecto que tem que ser aprovado pela CMVM. O prospecto contém informação financeira detalhada sobre a empresa, a atividade que desenvolve e as perspectivas futuras, os mercados onde está presente, os negócios em que está envolvida e os riscos a que está exposta. O prospecto contém ainda informação detalhada sobre as condições da operação da oferta pública. Ao entrar para a Bolsa, a sociedade fica obrigada a prestar um vasto conjunto de informação ao mercado, como seja toda a informação que possa ter impacto na cotação de uma empresa, que é denominada por informação privilegiada, as contas, as participações qualificadas, os acordos parasociais, caso existam, as datas e agendas das Assembleias Gerais de Acionistas, as deliberações tomadas nessas Assembleias Gerais. Em resumo, têm que divulgar toda a informação considerada relevante para a vida da empresa. E porquê? A informação relativa às sociedades e à economia tem um papel fundamental na formação das cotações. Com a vulgarização do uso da internet, a informação circula com grande rapidez, exigindo dos investidores uma atenção contínua ao que se passa na economia e nas empresas. Tal como já foi dito, a informação divulgada pelas sociedades emitentes pode ser consultada no site da CMVM. Quando se fala em mercados, é importante que se perceba que existem mercados regulamentados e mercados não regulamentados. Até agora temos estado a falar dos mercados regulamentados. Estes mercados têm que ser autorizados pelo Ministério das Finanças, ouvida a CMVM, e estão sujeitos a requisitos legais extensos, nomeadamente de funcionamento, de admissão dos seus membros, de admissão dos valores mobiliários à negociação, de prestação de informação aos investidores e de todos os demais requisitos constantes do Código dos Valores Mobiliários e regulamentos da CMVM, entre outros.
Em Portugal existem 3 mercados regulamentados: Euronext Lisbon, o Euronext Derivatives e o MIBEL, o Mercado Ibérico de Eletricidade. Euronext Lisbon é a mais conhecida. Nela podem estar cotadas empresas de todos os setores da economia, sendo usual encontrar setores como a energia, as telecomunicações e a banca. A expressão mercados também é utilizada para distinguir os mercados a contado e os mercados a prazo. Aqui não está em causa o grau de regulamentação, mas sim o prazo de entrega dos ativos. Nos mercados a prazo, negociam-se ativos para entrega futura, caso do crude, e no mercado a contado, de que é exemplo a Euronext Lisbon, negociam-se ativos para entrega imediata. Estas são apenas algumas ideias-chave sobre bolsas de valores. Para mais informações, consulte o site da CMVM em www.cmvm.pt. Até breve.